Vamos lá. Aí eles foram para onde? Daqui. Opa, vamos botar aqui. Saíram de Filipos. Estamos chegando no meio da viagem. Fica tranquilo. Filipos, eles saem para onde? Para a Macedônia. Ainda na Macedônia, perdão, que é Filipos é Macedônia. Aqui em Tessalônica. Em Tessalônica, que eles escrevem as famosas cartas aos Tessalonicenses. E ali ele vai juntar, ele conhece duas pessoas, que é o Gaio e Aristarco, e esses dois vão fazer parte com ele da terceira viagem missionária, tá? O que aconteceu ali? Vamos ler em Atos dos Apóstolos 17, versículo 4. O que aconteceu em Tessalônica? Vamos ver. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres distintas. Ou seja, muita gente creu, né? Muita gente, centenas de pessoas creram em Paulo. Mas o versículo de baixo diz o quê? Mas os judeus, mas tem um mais aí, né? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. Movidos do quê? Inveja. O que motivou eles a perseguir Paulo? Inveja. Fizeram o quê? Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando ao povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Olha que palavra tremenda, irmãos. Esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Você vê que a fama dele, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eles já sabiam que eles estavam alvoroçando. Olha a vida o ministério que Paulo tinha. Esses que alvoroçaram o mundo, todo mundo sabia o que estava acontecendo onde eles passavam, né? E com isso seguiu os milagres também, né? Ali a gente vê que a pessoa ficava cega, o coxo andava, o cego via, o mundo falava, né? E esses que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Continua aí, vamos lá. Os quais Jasson recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas e Beré, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Isso. Aí o que acontece? Daí Paulo precisa ir embora, porque aí começou a perseguição contra ele, né? E ele começou a ser perseguido, e Paulo vai para Bereia, tá? Bereia. E vai com Paulo e Silas e chegam aqui, ó. Saem de Tessalônica e vão para Bereia. E ali, eles eram mais nobres, a Bíblia vai dizer que eles eram mais nobres do que o da Tessalônica. Aqui é conhecido, você vai conhecer lá na frente, quando nós estudamos a história da igreja, os bereanos. Eu falo muito dos bereanos, eram crentes fiéis. Eles olhavam na escritura para ver se aquilo era verdade mesmo, tinham sede, tinham fome de Deus. Mais receptivos foram do que Tessalônica. E ali eles acreditaram, creram na palavra, se converteram, mas os judeus, os mesmos que perseguiram Jesus, também fizeram o quê? Começaram a perseguir Paulo e Silas e Timóteo. E o que Paulo faz? Aqui a perseguição foi mais ferrenha ainda, irmãos, mais ferrenha ainda. E aí eles levam Paulo à beira do mar, e Paulo sai daqui e passa pela Caia e chega lá. Só que Paulo e Silas não foram, Silas e Timóteo não foram, ficaram, tá? Acharam melhor, porque a perseguição era com Paulo, o negócio era com Paulo. Então eles ficaram, Paulo achou melhor, vocês ficam, o negócio é comigo. Por quê? Aí que eu falo para vocês agora, vocês vão começar a entender isso, que eles ficavam cuidando da parte administrativa, eles tinham que comer. Certo? Então eles faziam o quê? Trabalhavam o dia todo, eles iam trabalhar e Paulo pregava.
Então Paulo ficava 24 horas pregando e eles trabalhando. Cuidavam lá, faziam comida, trabalhavam. Aí ele falou, bom, como a igreja aqui agora cresceu muito em Tessalônica, é melhor que vocês fiquem aqui em Tessalônica e eu vou para a igreja não ficar desatenta, porque muitos se converteram. E ele chega então a Corinto. Em Corinto ele encontra duas pessoas muito importantes no ministério dele também, que é Priscila, né? A igreja de Corinto. Antes, aqui quando ele sai da Bereia, aqui ó, ele vai passar, ali Paulo e Silas ficam, eles passam primeiro em Atenas, tá? Eles vão passar em Atenas, nos atenienses, ok? E em Atenas, não está aparecendo aqui, que fica na Grécia, né? Ele pediu para Paulo e Silas descer para ajudar ele. Ele estava com dificuldades, por quê? A cidade, essa cidade de Atenas, era uma cidade totalmente tomada pela idolatria, viu? Tinha um panteão de Deus, né? Paulo pregava, e a Bíblia vai dizer aqui, que em Atenas, Paulo pregava na igreja e nas praças. Na praça e na igreja. Ou seja, é aquele crente, não é aquele crente que só prega em púlpito, né? Pregava também nas ruas. A Bíblia fala que ele pregava na praça e na igreja, tá? E ali foi aonde? Foi em Atenas que ele pregou no Areópago, né? O que era Areópago? Era um lugar onde as pessoas se reuniam, ali os grandes filósofos traziam suas... E também no local onde as pessoas eram julgadas. Eles, na verdade, levaram Paulo para dar um discurso, mas a intenção deles era julgar que discurso é esse que Paulo fazia. Paulo não foi de gaiato, né? Chegou lá, mas era Deus, porque ele foi o único a falar no Areópago. Primeiro que para falar no Areópago, tinha que ser poliglota. Paulo falava o siríaco, Paulo falava o hebraico, Paulo falava o latim, Paulo falava grego. Então, quantas línguas você sabe? Quantas línguas? Acho que era 5 línguas que ele falava. Aí falta uma aí, eu acho que eu não me recordo agora. Mas, primeiro que tinha que ser poliglota. Aramaico. Pode ser. Eu acho que é o aramaico mesmo. Tinha que ser poliglota, tá? Tinha que ser poliglota. Aí ele fala no Areópago para os grandes filósofos da época da Grécia, né? Aristóteles, aquela turminha toda lá, né? Aquela patotinha lá, tá? Bom, isso por volta de 50 anos da era cristã, tá? Aí o que ele faz? Ele desce para Corinto. Desce para Corinto. E ali em Corinto, ele já estava pedindo para Paulo e para Silas e Timóteo descer. Ele já estava difícil para ele. Aí em Corinto, ele era fazedor de tenda e encontra um casal que também era fazedor de tenda. Áquila e sua esposa Priscila, tá? Faziam tendas também. E ali a Bíblia vai dizer o quê? Que Paulo fica mais de um ano lá. Mais de um ano. Só que ele trabalhava de semana e pregava só de sábado. Olha como o ministério dele ficou preso. Pregava só de semana toda, trabalhava fazendo tenda, e de sábado ele pregava. Aí onde ele pediu para Timóteo e Silas, aí Timóteo e Silas descem, e aí o que acontece? Eles começam a cuidar dessa parte administrativa e Paulo pregava todo dia. Então a gente chega à conclusão que era mais por logística, né? Que eles tinham que ir com ele. Aí eles cuidando da parte da logística, que não era fácil manter naquela época, era muito difícil, né? E a comida já era escassa, tudo era caro, principalmente numa cidade como Corinto, com 700 mil habitantes. Ok? Bom, vamos lá. Aí, o que acontece aqui em Corinto? Deus falou para Paulo: fica tranquilo, Paulo, que eu estou com você e vou te guardar o tempo que você vai estar aqui. Mas, passado uns anos, a igreja de Corinto cresceu e cresceu muito. Muito. A igreja de Corinto era uma cidade devassa, uma cidade que as pessoas se embriagavam, se prostituíam, né? Muito, né? E ali ele passou por muitos problemas, até o problema que ele fala ali, porque eles iam para a igreja, para a Santa Ceia, e voltavam tudo bêbado para a Santa Ceia. Voltavam dançando aos pés. E os que tinham mais dinheiro levavam, porque tudo era que nem um negócio que a gente faz aqui hoje, cada um trazia um pouquinho.
Só que acontecia, na ceia, eles iam para a ceia, os que tinham mais dinheiro ficavam num canto. E os que não tinham dinheiro ficavam no outro canto e eram desprezados. Comia ali uma rolinha, né, uma pomba, como é que chama aí? Um ovo ali com... Né, e eles comendo picanha, fazendo picanha lá na ceia. Aí Paulo falou, não, o negócio não é isso. E saiu pensando, pode ver que o texto, vai ler o texto lá, é por aí. Aí o que ele falou? Olha, gente, é o seguinte, pai, quem tem fome, que coma aí. Vocês não vieram aqui por causa da comida, não é da comida, nós viemos aqui para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão aqui da comida, porque pode ver que a comida sempre está presente na comunhão, né? Quando a família senta à mesa, está falando de comunhão, né? Sempre vai fazer uma confraternização no final de ano, tem comida ou não tem? Natal, tem comida ou não tem? Já viu imaginou um ano novo sem comida? Vamos reunir lá só para ficar conversando, para a gente ficar batendo papo. Não, se não tiver comida no meio, E para crente ainda, irmão, sem comida, não dá certo, tá? Vai dar certo, né? Crente sem comida, sem nada para beber, não vai dar certo, tá? Então eles comiam, só que o problema era esse, que eles estavam desprezando os menos favorecidos, e iam lá para sair tudo bêbado. Certo? Paulo falou, calma, o negócio é o seguinte, quem tem fome, que coma em casa, né? Vocês vieram aqui para celebrar a morte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Paulo, aí acontece que os saduceus também começam a perseguir Paulo, os judeus, a igreja começa a crescer, e o que ele fazia? Quando os judeus não queriam, ele pregava aos gentios. E a igreja foi crescendo, a igreja de Corinto é uma igreja que tinha uma mistura de gentios, tinha muito gentil com judeus no meio da igreja. Por que perseguição? Por que perseguição? Inveja. Eu vou dar os acabamos de ler ali, inveja, ciúmes, né? Eles se achavam os pastores. Aí chega um camarada lá numa igreja, a igreja tem mais membro que ele. Peraí. Entendeu? Então o que acontece? Ali, você vê que nessa igreja de Corinto, ela tinha muito problema. E até o problema do véu, lembra? As prostitutas se convertiam, iam para a igreja. Porque aquele lugar tinha mais de 1000 prostitutas rituais. Em Corinto. Eram chamadas de prostitutas rituais. Elas chegavam e adoravam os deuses, que era um panteão de Deus. Tá? E adoravam esses deuses. E elas raspavam sua cabeça, as prostitutas. Aí elas se convertiam e iam para a igreja. Os judeus, sabe aqueles santarrões? O camarada chega para a igreja cheio de tatuagem, ele já vai e fala, misericórdia, de onde você veio isso aí? Eu cheguei com o moço, a Marinha testemunha, cheguei com o moço, ele estava pintado com cabelo de amarelo, cortou aqui do lado só de amarelo. Assim. A impressão que ela precisa, né? Isso, aí ele era assim, eu levei ele para a igreja pela primeira vez, chegando na igreja, quem é esse rapaz? De onde apareceu isso aí? Na igreja eu levei. A igreja do Santarrão, dos ortodoxos, dos judeus conservadores. De onde apareceu esse rapaz? Né? Eu falei que você, vem comigo, irmão, vem comigo, tá vindo para a igreja, veio hoje pela primeira vez. Eu tô marido. Aí levei ele numa outra igreja. Chegou lá, falou, tá aqui, eu fui pregar lá, levei ele. E os irmãos abraçaram ele e tal. Aí eu falei com a minha mãe, e aí, o que você achou do cabelo dele? Legal, né? Cada um do jeito, né? Os dinossauros. Não é assim? Ali tinha os judeus. Aí o que aconteceu? Houve um problema. Porque essas prostitutas começaram a ir para o culto. Aí, quando viram as prostitutas, falaram, não, aqui não. Não sabia que elas tinham. Mas o que vai acontecer? Estão com a cabeça raspada ainda. Se estão com a cabeça raspada, é porque ainda são prostitutas. Porque quando uma mulher raspava a cabeça naquela época, era prostituta. Por isso que tem um lugar no Chile, irmãos, por exemplo, que se você raspar a barba, só o homossexual raspa a barba. Só o homossexual, entendeu? Pode apontar, pelo menos. Pode apontar. Podar pode. Mas se você chegar lá de cara assim limpa, já começa a olhar para você já e... Dá uma olhadinha assim. Então, tem uma beleza. Aí entra naquela questão que o pastor estava falando, cada lugar a sua tradição. Aí o que acontece?
E olha, então já vamos parar aqui com isso aí. Aí o que acontece? Quando viram aquilo, começaram a... Aí sabe o que ele falou para elas? Olha, faz o seguinte, Paulo falou. Quando vocês forem para o culto, coloca o véu. Coloca o véu. Para elas não verem que vocês estão. Foi daí que eles falam que está tampando a vergonha, que está pedindo vergonha. E também. Então já era costume dos judeus colocar o véu, certo? Eles usavam o véu. A mulher sempre usou o véu, né? Ok? Coloca o véu, deixa o cabelo crescer. Quando crescer, você tira o véu. Porque o cabelo já foi dado em lugar de... Era só um costume local. Tanto é que Paulo só fala isso para Corinto. Não vai falar para nenhuma igreja mais. Ele não mandou para todas as igrejas, ó, se não usar o véu aí. Mas nós paramos aqui em Corinto. Vamos terminar essa viagem aqui. Vamos terminar para a gente ir lá. Aí eles saem de Coríntios, não tem nada a ver com Palmeiras, nada. Nada de timão, nada. Nada de timão aqui. Corinto, tá? E ali eles vão voltar, saindo de Corinto, eles passam de novo, passam por Éfeso, pela beiradinha aqui, ó, ok? E de Éfeso eles descem para Jerusalém. Jerusalém. Ok? Fizeram todo esse trajeto aqui, que é no mundo da época, e voltaram para Jerusalém. E de Jerusalém eles voltam para onde? Para a base missionária em... Deixam ali Áquila e Priscila, deixam aqui, tá? Acompanha. Isso, daqui ele volta sozinho, ele achou melhor que eles ficassem ali e volta para Antioquia. Pegou eles em Jerusalém? Jerusalém. Em Jerusalém e voltou para Antioquia. Cada cidade que ele passou, ele deixou um lá cuidar de alguma coisa. Deixou a igreja, você viu que onde ele passou aqui, irmãos, ele só passou para ver como estavam as igrejas, que as igrejas já foram abertas, já tinham obreiros, já tinham pastores. E você vai ver na terceira viagem que a igreja já começa a manter Paulo agora, enviar ofertas para Paulo seguir viagem, começa a ofertar para o ministério de Paulo, né? Olha que coisa linda. E ele já não precisa mais ficar tanto, o ministério dele vai alavancando mais, ok? Isso aí nós vamos ver depois, mas depois disso aqui nós vamos deixar a terceira viagem para outra hora. E nós vamos para o intervalo, e do intervalo vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Nossa.